Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Quando atingirmos os 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do nosso Porcão. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma noite que prometia ser de análises técnicas e trocas de ideias sobre o futebol brasileiro, uma entrevista de Anderson Gomes, ex-jogador e atual comentarista esportivo, incendiou as redes sociais. Durante o bate-papo em um programa ao vivo, Anderson fez comentários controversos sobre o Palmeiras, que imediatamente dividiram opiniões e causaram indignação entre os torcedores alviverdes. O que era para ser uma discussão sobre o desempenho do time acabou se tornando o assunto mais comentado da internet. Tudo começou quando Anderson, ao ser questionado sobre a fase atual do Palmeiras, foi categórico ao afirmar que o time estaria superestimado e que sua base de sucesso seria sustentada apenas por investimentos financeiros. A declaração, carregada de sarcasmo, foi acompanhada por críticas à gestão e à filosofia de jogo do clube, que, segundo ele, não tem identidade. Não demorou para que os apresentadores e convidados do programa demonstrassem surpresa, mas o comentarista continuou sem medir palavras. A verdade é que o Palmeiras só está onde está por causa do dinheiro. Não existe um trabalho consistente, é tudo momentâneo, disse Anderson. A fala despertou reações instantâneas nas redes sociais, com a torcida do Palmeiras, conhecida por sua paixão, defendendo a trajetória vitoriosa do clube nos últimos anos. Para muitos, as palavras do comentarista soaram como um ataque direto, carregado de ressentimento. Enquanto isso, os convidados do programa tentavam equilibrar a discussão, mencionando os inúmeros títulos conquistados pelo Palmeiras nos últimos anos, incluindo a Libertadores e o Brasileirão. Mas Anderson parecia decidido a manter sua opinião, ignorando os dados apresentados e insistindo que o Palmeiras é uma ilusão para quem entende de futebol de verdade. As declarações foram como combustível para um incêndio. Torcedores de outros clubes aproveitaram a situação para zombar do Palmeiras, enquanto os alviverdes se uniram em defesa de sua história e conquistas. No Twitter, hashtags como #RespeitarPalmeiras e #AndersonGomesCancelado ganharam destaque, mostrando a força e a união da torcida palmeirense diante da polêmica. Ex-jogadores e figuras ligadas ao Palmeiras também se manifestaram. Dudu, ídolo recente do clube, publicou em suas redes sociais: "Falar do Palmeiras é fácil. Difícil é conquistar o que conquistamos. Respeita nossa história." Já Abel Ferreira, técnico do time, foi breve, mas contundente: "As palavras têm peso, e cada um deve ser responsável pelo que diz." A entrevista, que deveria ter se encerrado ali, acabou gerando mais repercussão quando vídeos antigos de Anderson Gomes começaram a circular, mostrando em outras ocasiões criticando o Palmeiras. Para muitos torcedores, ficou claro que a posição do comentarista vai além de uma análise esportiva, sendo vista como uma tentativa deliberada de desvalorizar o clube. A diretoria do Palmeiras também não ficou em silêncio. Em nota oficial, o clube repudiou as declarações de Anderson Gomes, classificando-as como infundadas, irresponsáveis e desrespeitosas. Além disso, a nota ressaltou o compromisso do Palmeiras com a excelência dentro e fora de campo, destacando o trabalho realizado pela atual gestão. Enquanto isso, programas esportivos de outras emissoras passaram a debater o assunto, com alguns jornalistas defendendo Anderson, alegando que ele apenas expressou sua opinião, enquanto outros criticavam a falta de argumentos concretos em suas falas. A polarização se instalou não só entre os torcedores, mas também entre os profissionais do meio esportivo. Nos dias que se seguiram, o nome de Anderson Gomes continuou nos trending topics das redes sociais. A polêmica reacendeu debates antigos sobre a imparcialidade de comentaristas esportivos e a responsabilidade das emissoras em garantir que as discussões sejam pautadas em fatos, e não em preferências pessoais. Apesar da repercussão negativa, Anderson não demonstrou arrependimento. Em uma postagem no Instagram, ele afirmou: "Não retiro o que disse. O futebol é feito de opiniões, e a minha está baseada naquilo que vejo. Quem não concorda, tudo bem, mas essa é minha visão." A resposta, no entanto, só aumentou a indignação da torcida alviverde. Enquanto isso,
o Palmeiras segue sua rotina de treinos e jogos, sem se deixar abalar pela controvérsia. Para os jogadores e a comissão técnica, o foco permanece em manter o desempenho em alto nível e buscar novos títulos. Mas para a torcida, o sentimento é de que a história do clube merece mais respeito e reconhecimento. A polêmica entrevista de Anderson Gomes ficará marcada como mais um capítulo da intensa relação entre comentaristas e torcedores no Brasil, onde o futebol é muito mais do que um esporte, é paixão, identidade e orgulho. E, para os palmeirenses, o recado é claro: falar mal do Palmeiras pode até gerar repercussão, mas nunca apagará sua história de glórias. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A entrevista polêmica de Anderson Gomes, que sacudiu o universo esportivo, continua rendendo debates intensos e acalorados. O ex-jogador, ao criticar o Palmeiras, mexeu com uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, e as consequências do episódio estão longe de acabar. O impacto das declarações ultrapassou os limites do programa em que foram feitas, alcançando as ruas, os estádios e, claro, as redes sociais. O tom de Anderson ao desmerecer os feitos do Palmeiras chamou a atenção até mesmo de analistas que não possuem ligação direta com o clube. Muitos questionaram se as críticas não foram carregadas por um ressentimento pessoal ou mesmo por uma tentativa de chamar atenção. Ele sabia o que estava fazendo. Mexeu num vespeiro para ganhar relevância, afirmou um conhecido jornalista esportivo. Enquanto isso, a torcida alviverde se mobilizou para relembrar os momentos de glória que Anderson tentou minimizar. Vídeos de grandes conquistas, como as finais da Libertadores e partidas épicas do Brasileirão, inundaram as redes, acompanhados de mensagens de apoio ao clube. Para os palmeirenses, não há dúvidas, a história do Verdão fala por si. Especialistas em comunicação esportiva ponderaram que, embora a liberdade de expressão seja fundamental, é preciso responsabilidade ao emitir opiniões que impactam diretamente milhões de pessoas. Comentar futebol exige equilíbrio. Não se pode confundir uma crítica construtiva com declarações que desvalorizam o trabalho árduo de um clube inteiro, destacou uma professora de jornalismo esportivo. Curiosamente, torcedores de times rivais também se dividiram sobre a fala de Anderson Gomes. Enquanto alguns aplaudiram as críticas como uma forma de desestabilizar o adversário, outros consideraram que o comentarista extrapolou, arranhando a credibilidade do debate esportivo. A rivalidade é saudável, mas não pode virar um festival de desinformação, pontuou um torcedor do Corinthians em um fórum online. A repercussão foi tamanha que marcas patrocinadoras do programa em questão expressaram desconforto com o rumo da conversa. Algumas empresas, preocupadas com o impacto na imagem de suas marcas, exigiram que as emissoras tomem medidas para evitar episódios semelhantes no futuro. Para elas, associar-se a polêmicas infundadas pode afastar consumidores. O próprio elenco do Palmeiras respondeu com elegância à situação. Em treinos e entrevistas coletivas, jogadores e comissão técnica mantiveram o foco em seus objetivos esportivos, ignorando as provocações. Aqui, falamos com os pés no campo. O resto fica para quem precisa de manchete, disse um dos atletas com um sorriso confiante, o que foi visto como um recado direto a Anderson. Ainda assim, o episódio levantou uma discussão importante sobre a influência das declarações feitas ao vivo em programas esportivos. Em tempos de redes sociais, cada palavra dita por comentaristas pode ser amplificada e descontextualizada, gerando crises inesperadas. Para muitos, é um alerta para que profissionais do meio tenham mais cautela. A trajetória de Anderson Gomes também entrou em pauta. Torcedores e jornalistas começaram a revisitar sua carreira como jogador e comentarista, buscando entender se suas opiniões refletem alguma experiência negativa com o Palmeiras ou se são fruto de uma visão limitada sobre o clube. Não foram poucas as críticas ao próprio histórico de Anderson, considerado por alguns como um medíocre em comparação aos jogadores que ele criticou. O futuro de Anderson no cenário esportivo agora parece incerto. Apesar de sua postura firme em não se retratar, a pressão das redes sociais e de outros profissionais do meio pode levá-lo a repensar sua abordagem.
Em um esporte onde paixão e razão se misturam, as palavras ditas no calor do momento podem não só acender discussões, mas também deixar marcas difíceis de apagar. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.